Nadine Dorries, deputada conservadora e secretária do Ministério da Saúde britânico, se tornou o mais recente caso de político diagnosticado com o novo coronavírus. Dorries, de 62 anos, está mantida em isolamento voluntário em sua própria casa, desde a confirmação da infecção. Na quinta-feira passada, Dorries começou a apresentar sintomas de Covid-19. Naquele mesmo dia, ela compareceu a um evento com participação do primeiro-ministro, Boris Johnson. O governo britânico não divulgou se o primeiro-ministro foi testado após a confirmação do diagnóstico da deputada. Com o avanço da doença em mais de 100 países, há casos envolvendo políticos do alto escalão infectados em países como Itália, França, Espanha e Irã, onde 2 parlamentares morreram. Outras dezenas de parlamentares passaram a adotar o auto-isolamento de 2 semanas, tempo em que geralmente surgem os sintomas, depois de terem ido a eventos públicos nos quais estiveram outras pessoas que posteriormente foram diagnosticadas com a doença. Entre eles estão o italiano David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, e o senador republicano Ted Cruz, nos Estados Unidos, onde nenhum político teve caso confirmado, mas vários adotaram quarentenas voluntárias. A gravidade real do surto e a severidade de eventuais medidas públicas, como quarentenas e fechamento de escolas, também passaram a dominar o debate entre adversários políticos. Há meses da eleição, o presidente americano Donald Trump diz que a gravidade da situação é superestimada, e seus adversários democratas afirmam que o mandatário está cometendo erros de gestão que podem custar a vida de diversas pessoas. Ao comentar o impacto do surto na economia brasileira, com queda da bolsa de valores e alta do dólar, o presidente Jair Bolsonaro afirmou: os números, não só da economia, bem como das demais áreas falam por si. Durante o ano que se passou, obviamente, temos momentos de crise. Muito do que tem ali é muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga. Nadine Dorries, 62, foi a primeira parlamentar britânica a ser diagnosticada com a doença. Ela, que também é secretária de saúde, cargo de segundo escalão do ministério, está em isolamento em casa. Em comunicado nesta terça-feira, 10, Dorries afirmou estar bem mais preocupada com a mãe dela, de 84 anos, que está em sua casa e começou a tossir há poucos dias. O Serviço Público de Saúde do país está tentando localizar todas as pessoas com as quais ela teve contato. Um deles é o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, com o qual Dorries encontrou no mesmo dia em que começou a apresentar sintomas. O ministro da Cultura francês, Franck Riester, foi diagnosticado com coronavírus na segunda-feira, 9. Segundo o governo, o político de 46 anos está bem e descansa em casa. Ao menos 5 parlamentares da Assembleia Nacional Francesa, equivalente à Câmara dos Deputados brasileira, também estão infectados, mas não há informações sobre o estado de saúde deles. O secretário-geral do partido de direita Vox, Javier Ortega Smith, foi diagnosticado com a doença. Ele pediu desculpas porque o partido realizou no domingo um encontro político que reuniu mais de 9.000 pessoas, mas criticou o governo espanhol por não ter adotado medidas para impedir o evento. 2 parlamentares iranianos, Fatmi Rabari e Mohammad Ali Ramazani, morreram após contraírem coronavírus. Um conselheiro sênior do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, também morreu. No país, que enfrenta uma das piores situações do surto no mundo, mais de 20 parlamentares foram infectados e passaram a ficar em quarentena em casa. O chefe do Comitê Governamental para o Gerenciamento da Crise também contraiu o vírus. Sob quarentena desde segunda-feira, 9, a Itália é o país europeu com o maior número de casos e mortes até agora. São 631 mortos e mais de 10.000 infectados. Eventos públicos foram proibidos, mas a atividade parlamentar continua em funcionamento, ainda que reduzida e com alguns políticos doentes ou isolados. O principal deles é Nicola Zingaretti, líder do Partido Democrático, sigla que integra a coalizão de governo. De quarentena em casa,
Ele publicou um relato em redes sociais no qual afirma estar bem. O avanço do surto provocou também um acirramento das tensões entre os italianos, o que inflamou a classe política e, ao mesmo tempo, foi alimentado por ela. Declarações xenofobas, pedidos de fechamento das fronteiras, restrições de direitos dos imigrantes e informações desencontradas, quando não contraditórias, ajudaram a intensificar o medo no país. O senador Matteo Salvini, atualmente o político mais popular da Itália e notório pelas declarações xenofobas e contra os imigrantes, atacou o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, pedindo a sua renúncia sob acusação de não conseguir proteger o país. Nenhum político americano teve um diagnóstico confirmado do novo coronavírus, mas diversos congressistas passaram a adotar auto-isolamento depois de terem estado perto de pessoas que estavam infectadas. Isso atingiu tanto republicanos quanto democratas. Ao menos 7 deles estão isolados, sendo que 2 deles se encontraram recentemente com o presidente Donald Trump. Trump tem dito que a epidemia é alarmismo midiático e que mais pessoas morrem proporcionalmente de gripe no país do que poderiam morrer de coronavírus, afirmação que as estatísticas desmentem. O agravamento dessa situação tem gerado debate sobre um eventual fechamento do Congresso, mas essa hipótese vem sendo descartada por ambos os chefes do Congresso.